Salve, salve, pessoal! Como vocês estão, meus queridos amigos e amigas? Tudo bem com vocês? Bom, eu tô meio ruim ainda, meio ruim. Mas, acredito que essa semana já devo estar melhor aí dessa gripe. Vamos lá. Pessoal, vamos começar o nosso estudo de mercado, né? Entendendo aqui o cenário do Ibov. Ibov, gráfico de uma hora, segue uma movimentação altista, né? Se a gente cai para o gráfico de 4 horas, 1 hora, 15 minutos, começa a ficar uma bagunça louca, tá? O ponto a gente tem aqui uma região de liquidez do Ibov, né? E a gente voltou para aquele cenário péssimo de se operar, que é qual cenário? Que é dentro de uma consolidação nos 50% dessa consolidação. Então eu vou até deixar, né, isso mais grosso, mais evidente para mim, porque para ao longo dessa semana, quando eu for tomar risco em alguma operação, eu entender, né, que ó, eu estou comprando, eu estou vendendo, beleza, mas eu estou fazendo isso nos 50% de uma consolidação. Eu não estou nem comprando barato e nem vendendo caro. E aí quando a gente pega esse dilema e traz ele para o mini índice, vamos dar uma olhada aonde podem ser os pontos que fazem sentido eu tomar risco, né? Basicamente, eu tenho aqui o 137, 138, 137, 900, 138 como um ponto que eu acho interessante tentar uma compra, né? E o ponto que eu acho interessante tentar uma venda seria lá no 139,900, né? Um falso rompimento aqui, talvez. Eu vou até deixar escrito, não mudou muito do da sexta-feira, né? Porque o pregão de sexta foi bem parado. Fecha fora, fecha dentro, tá? E num outro ponto interessante para vender seria o 140, 450, mais ou menos, tá? Bom, vamos lá. Se a gente vai olhar aqui, pessoal, agora, o nosso dólar, tá? O que que a gente tem na mesa, né? A gente tem um dólar que, bom, estamos desconsiderando, né, essa esse pavio que a gente tem aqui para baixo, né? E pelo gráfico de uma hora, eu acho que fica um pouco forçação de barra, né? A gente falar que o topo não foi rompido, né, pessoal? Ou seja, o topo não, o fundo. Ou seja, esse fundo foi rompido, né, gente? Não tem muito o que querer bater cabeça aqui, tá? Para mim, o topo foi rompido e é isso. E aí, o que que a gente pode fazer agora? Dá para olhar pontos compradores? Dá, né? Mas eu acho que faz mais sentido tentar aí trabalhar uma venda, talvez, no 5.565 do que qualquer outra coisa, tá? Podemos deixar também esse topo aqui do 5.510 marcado como um ponto interessante para a gente monitorar, tá? Pessoal, se a gente vai passando agora, tá, para os nossos outros ativos como o DXY, a gente vê um DXY em forte baixa, tá? E o curioso pelo gráfico semanal, pessoal, a gente criou uma barreira muito forte nesse 101, tá? 101,300 aqui, muito forte, né? Então, eu acho que no curto prazo aí, o grande desafio, curto não, né? Médio prazo, o grande desafio do dólar para mim vai ser sim superar essa região de 102 dólares, né? Não vai ser muito fácil ter essa região superada, tá, gente? Na minha perspectiva. Então ele está chegando em uma nova região compradora, mas que eu não tenho nenhum apetite ainda para já comprar no risco nesse ponto. Emergent Markets, né? Foi cancelado, tá, o nosso falso rompimento do semanal e a gente tem a região dos 45 como um grande suporte agora. Obviamente, né, é importante que essa semana também a gente veja ele fechando para cima do 47. O Tenier, né, entrou uma forcinha compradora aí na sexta-feira, como era de se esperar nessa região dos 4,20 mais ou menos, tá bom? Mas
com todas as declarações que a gente vê aí, Powell e membros do Fed falando, muito provavelmente a gente vai ver esse DXY aí, esse DNI em níveis mais baixos, né? Porque o corte de juros, além de estar certo, né, ele está na moda, vamos dizer assim, nos discursos do dirigente do Fed, dos dirigentes do Fed, tá? E aí, pessoal, a gente passa aqui, tá, para o S&P, né? O que que a gente tem, pessoal? Bom, a gente teve uma movimentação aí na sexta-feira de uma batidinha, né, do Trump falando coisas sobre a tarifa com o Canadá e etc, né? O ponto é, a gente nem chegou aí no nosso médio ponto comprador, né? Então, olhando 4 horas aí, pelo 15 minutos, até que dá para olhar uma encrenca para poder tentar trabalhar vendido, né? Mas ainda é uma tendência clara, clara, clara de alta, tá? E um outro ponto que eu acho muito importante a gente falar isso aqui, e eu acho que é algo que eu venho estudando, né, cada vez mais. Eu antes dizia que o que importa para operar, quando eu entrei no mercado, né, falei, eu quero comprar aquilo que vai subir, o que está em tendência de alta. Depois eu fui mudando minha cabeça um pouco. Aí eu cheguei à conclusão que, na verdade, cara, que se dane se é uma tendência de alta ou não, né? O que importa, na verdade, é a gente comprar aquilo que está barato, vender aquilo que está caro. E agora, acompanhando, né, outras pessoas lá fora e estudando cada vez mais, eu estou tendo uma outra perspectiva sobre o mercado em geral, né? Eu estou chegando à conclusão, pessoal, de que, de que além de você se importar com o preço que você está pagando, você tem que se preocupar com a hora que você está fazendo aquela compra, né? Por quê? Tudo bem, é um ponto que eu posso tentar uma venda no 15 minutos? Pode ser, mas que volume vai entrar agora, né? Ah, mas o mercado já está aberto. Tudo bem, mas vale a pena eu tentar abrir uma operação vendida no S&P agora, né? Então, eu estou levando isso muito em conta, né? Isso vale também para o mini índice, por exemplo, quando a gente vai falar, né? Pô, vou abrir uma operação no mini índice 11 horas, 5 horas da tarde, para que eu vou operar isso, né? Para que operar nesse horário? Bom, e aí é esse dilema que a gente tem no Nasdaq, tá? Também. Ele veio, testou uma região compradora, 22.600, e ele tá num ponto que dá para trabalhar vendido aí do 15 minutos, mas eu não vejo motivo para trabalhar vendido, né? Agora, entrar vendido agora, né? Então, enfim, a perspectiva do movimento é ele romper esse topo, né? E caso ele venha romper esse topo, obviamente, a gente tem aí o fechamento da sexta-feira como um ponto interessante para tentar compras, tá bom? Tenia já foi, VIX, vamos dar uma olhadinha no VIX. VIX tranquilíssimo, né? Lá nos 16, zero medo, zero estresse. EWZ, pessoal, com dificuldade, bem lateralizado entre o 27 e o 28, tá? A gente tem um alvo lá na casa dos 30, 31. Lá realmente é um ponto que vai ser difícil da gente ver esse AWZ sendo rompido, tá? Small 11, mesmo dilema, também travado entre os 105 e os 111, tá? Para onde ele romper, né? A gente imagina uma possibilidade de entrada aí. O petróleo, pessoal, petróleo que pelo gráfico de 1 hora, né, o Brent aqui, a gente vê ele numa região que deveria entrar uma força compradora, mas essa força compradora até então não quis aparecer, né? E quando ela aparecer, ela vai dar um sinal, ela vai ter que romper esse 67,20, voltar e aí a gente pode tentar entrar nessa operação, tá? O minério de ferro, ele segue travado nessa região de fundo, aqui na casa dos 94, 92, né? Tem até uma cunha aí. Eu acho que a grande questão do minério de ferro é o custo de oportunidade, né? De você ficar comprado nisso aí com esse negócio engarranchado nesse lugar, tá? Olha lá, como eu comentei, né? Lá vai Nasdaq e S&P e S&P rompendo, né, as regiões aí, indo para o topo histórico, tá? Então, por isso que é importante a gente aguardar a abertura amanhã, tá?
Então vamos para o Bitcoin agora. Bitcoin, pessoal, gráfico de 60 minutos. O que está acontecendo? Estamos em região vendedora, mas ainda não vemos um fundo ser perdido. Ou seja, a gente precisa. Quem quiser tentar vender no risco pode fazer sentido, tá? Eu não gosto de vender o Bitcoin no risco aí nesse lugar que ele está, pessoal, né? A gente tem que aguardar um sinal melhor. A natureza ainda é ele ir para o topo histórico e romper. Ouro. Ouro finalmente perdendo aqui esse fundo, capturando essa liquidez e indo para a região de alvo, lá no 3.150 mais ou menos, tá? Dólar contra real, região compradora, mas sem a gente ver a compra entrando. Dólar contra peso mexicano, renovando mínimas, tá? E euro dólar, por último, mas não menos importante, indo em direção aos nossos alvos lá de 1,20, né? Cumprindo o call lá do JP Morgan, tá, pessoal? Bom, é esse o estudo de mercado. Assim que eu vou levar os meus gráficos e acompanhar o mercado amanhã. Espero que vocês tenham gostado. Um bom final de domingo para todo mundo e fui!